presidente acaba de confirmar o fim da sua carreira política. Não vai mais disputar a eleição. Essa notícia acabou de ser confirmada e devastou a esquerda que agora, neste exato momento, onde isso aconteceu, por que que isso aconteceu, por que essa decisão drástica de última hora, o que é que aconteceu para que fosse ser tomada essa decisão. É simplesmente inacreditável. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou a política e a esquerda que agora, neste exato momento, gente, tá? Além dessas outras várias. Gente, as notícias estão simplesmente explodindo nas principais manchetes, nos principais jornais, e eu tô impressionada com a quantidade de informações que foram confirmadas aqui há poucos instantes, e eu fiz o quê? Eu separei as mais importantes e as mais impactantes para trazer aqui a partir de agora nesse boletim para vocês. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de confirmar uma notícia bombástica contra Lula da Silva. Tem também notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso vai estar aqui nesse boletim. E se eu fosse vocês, eu não perderia nem um segundinho. Desse aqui é um dos melhores vídeos que eu já postei nesse canal aqui até hoje. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, tá? Inclusive, você que tá aí do outro lado, você já tá fazendo parte aqui da nossa família? Você já tá inscrito aqui no nosso canal? Gente, eu sei que tem muita gente que deixa de se inscrever porque acha que vai pagar mensalidade, que vai ter que ficar depositando Pix, que eu vou ficar aqui cobrando, pedindo dinheiro, que o nome vai pro Serasa, vai pro SPC. Gente, fiquem tranquilos, não tem nada disso. É totalmente gratuito, simples, rápido, fácil e automático. O que é que você vai fazer? Você vai, clicar aqui embaixo, aqui na plataforma. Gente, não é aqui no vídeo, o pessoal fica procurando aqui no vídeo, não é aqui embaixo, aqui na plataforma, ou tá de cá ou tá de cá, vai ter a palavrinha aí chamada inscreva-se, inscrever. Sabe o que você vai fazer? Isso aqui, clicar em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, porque tem muita coisa importante para atualizar vocês. Hoje, mais uma vez, ele concedeu entrevista, só que dessa vez a entrevista foi para o Metrópolis, tá? E ele, mais uma vez, não titubeou e dobrou a aposta contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, e sobrou até para o Gilmar Mendes novamente. Vejam só o que ele teve coragem de expor contra os ministros. Que, se eleito presidente, o senhor vai orientar a sua base no Congresso Nacional a tocar, sim, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Certamente. Quais ministros? Eu espero até que nós consigamos isso antes da eleição, né? Porque motivos, André, já existe. Nós temos ali 2 ministros que sabemos nitidamente que se associaram com o maior criminoso do Brasil, que é o fundador, controlador do Banco Master. Foram tomar o uísque juntos, voaram no jatinho, tiveram festas, reuniões, eram íntimos, vamos deixar bem claro. E agora estão se fazendo aí de quem não sabia de nada ou de quem fez um contrato lícito. Nem bancos muito maiores do que o Master contratam algum escritório de advocacia pelo valor que a esposa do senhor Alexandre de Moraes foi contratada. Bancos 10, 20, 50 vezes maiores não fizeram contrato. Aquilo ali é claríssimo, é para o ministro Alexandre de Moraes e família se enriquecer de maneira que não é nem um pouco republicana. Além dele, tivemos aí a transação acionária totalmente anômala do Dias Toffoli, que também visava algum tipo de vantagem pessoal e enriquecimento. Esses 2 ministros, eu espero, o Senado avalie muito bem a situação deles. Gente, tá Romeu Zema quer impeachment de ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? E fez questão de falar aqui nos possíveis crimes que podem ter sido cometidos aí pelos, então, ministros do STF. Vamos lá, porque tem mais, gente. Eu tô falando pra vocês, gente, tá? Essa guerra entre o Romeu Zema e os ministros da Suprema Corte vai dar muito pano pra manga, tá? Porque ele realmente tá imparável. Romeu Zema tá
imparável. Ninguém para esse homem. Mesmo após a ameaça de prisão, no vídeo anterior eu trouxe essa notícia para vocês, está na revista Veja, que tem ministro lá do STF dizendo, ó, fica quietinho, Romeu Zema, senão você pode ser preso. Tá? Ministro mandou recadinho pelo colunista lá da Veja, mandou recado pro Zema que ele pode ser preso se ele continuar desafiando ministro do STF. Mesmo assim, ele não se intimidou, fez questão de dobrar a aposta e veio aqui mais uma vez, disse que vai lutar pelo impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Tem mais bomba para trazer para vocês. Eu disse para vocês que esse vídeo aqui tá impecável, né, gente? Tá? Mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez, bomba exposta pelo grande jornalista Alexandre Garcia. Vejam só. O relator Moraes participou do casamento de Tabata Amaral. E ele é o relator de uma queixa, de uma ação movida por Tabata Amaral por difamação contra o então deputado Eduardo Bolsonaro, porque o fato se deu em 2021. Um fato de que ninguém mais lembra. Eu nunca ouvi essa declaração de Eduardo Bolsonaro. É um erro da deputada, né? Ou demorou, ela talvez tenha entrado logo com a ação, mas só agora o Supremo está tratando disso e revolvendo. E aí a gente fica sabendo de que se trata, que difamação é essa. Todos os jornais estão publicando, televisão, rádio, todo mundo publica. Que Eduardo Bolsonaro lembrou que Tabata Amaral tinha um projeto para distribuição gratuita para as mulheres de absorventes, que o governo compraria. Aí o Eduardo lembrou que um dos benfeitores, dos contribuintes para a campanha eleitoral de Tabata Amaral, o Lehmann, é um acionista de uma fábrica de absorventes. Foi isso que ele lembrou, né? Que esse projeto podia beneficiar o seu benfeitor. A gente está lembrando disso agora. Ou seja, se a Tabata acha que foi desgastada, está sendo desgastada agora, né? Porque o Supremo dá muito mais ibope do que aquela declaração isolada do Eduardo. Mas, enfim, o Supremo está condenando Eduardo até o momento em que eu vi. Eu não estou no país, eu vejo com 5 horas de diferença, né? Mas o Supremo está condenando, com base no relatório do convidado do casamento de Tabata, supostamente amigo dela. Se foi convidado para um casamento e foi a Recife para o casamento. Mas o artigo 53. O artigo 53 da Constituição é taxativo, claro. Não tem mas, não tem mas se, não tem a menos que, não tem. Só diz, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões. No caso é opinião. Por que será que os constituintes decidiram por quaisquer palavras? É porque o deputado ou senador está representando o eleitor ou o Estado e tem que ter liberdade de falar em nome de milhares de pessoas. Continuarei batendo nessa tecla. Gente, realmente é uma aberração jurídica o que está acontecendo, né? A gente que fica vendo do lado de fora, pensa assim, como que pode? Alexandre de Moraes é um relator de uma ação da Tabata Amaral contra o Eduardo Bolsonaro. Ele é relator, tá? O Alexandre de Moraes. Mas e agora, alguns dias, o Alexandre de Moraes estava no casamento da Tabata Amaral. Ou seja, se ele estava num casamento, a gente pressupõe que é um amigo, né? Ou vocês convidam alguém que não é amigo, que não é, né, pro seu casamento. Então a gente pressupõe que ele é um amigo da família, amigo, né? E ele tá lá, gente, tá julgando. Ele é o relator. Foi lá e votou para condenar o Eduardo Bolsonaro à prisão, multa de R$125 mil. Sorte a nossa, tá? Que o Eduardo Bolsonaro ganhou um fôlego porque o André Mendonça pediu vista. Então ele postergou por 90 dias esse
julgamento aí, porque até então vários ministros, né, o Alexandre de Moraes, o Zanin, Flávio Dino, a Carmen Lúcia já tinha votado para condenar. Se eu não me engano, foram esses 4 meses, eu já tinha votado para condenar o Eduardo Bolsonaro. Aí chegou no Mendonça, o Mendonça parou lá. Quero pedir vista, quero prazo para analisar isso aqui, porque assim, é um absurdo, gente, tá? É surreal. Alexandre de Moraes, que outro dia estava no casamento da Tabata Amaral, ir lá condenar, né? O Eduardo Bolsonaro. É simplesmente surreal, é inacreditável. No mínimo, se ele fosse justo, íntegro, se fosse um juiz sério... Não, gente, eu tenho que me declarar suspeito. Eu estava lá no casamento da Tabata. Como é que eu vou julgar o Eduardo Bolsonaro numa ação movida por ela? Pressupõe que eu sou amigo dela, porque eu estava no casamento dela. Pelo menos as pessoas enxergam dessa forma. É uma vergonha, gente, tá? Isso é uma vergonha. E agora, gente, eu tive acesso aqui a um vídeo, eu vim correndo trazer para vocês. Agora sim, gente, está explicado por que o ministro Gilmar Mendes está extremamente abalado nas suas últimas entrevistas. O Gilmar Mendes foi filmado dentro de um voo, dentro de um avião. Claro que não é dentro de um avião da Força Aérea da FAB, da Força Aérea Brasileira, porque senão ele não teria sido tratado igual um cachorro, como ele foi tratado aqui durante esse voo. Vejam, gente, tá? Os cidadãos brasileiros, como é que eles trataram o Gilmar Mendes durante um voo. Tinha ali dezenas de pessoas, gente. Vejam só o Gilmar Mendes sendo humilhado pelo eleitor brasileiro que está furioso e revoltado com as últimas denúncias que está saindo ali de ministros do STF. Vejam o carinho dos eleitores. Agora vocês vão entender por que esses ministros não gostam de viajar em aviões que tem muita gente. Agora vocês vão entender. Vejam. Peguem a pipoca, assistam de camarote. Vejam o carinho das pessoas com o Gilmar Mendes. Vejam só. Ser escoltado. Gilmar! Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Pessoal, vamos dar os parabéns pra ele, ó. Bora, Gilmar! 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 Tá aí, gente, tá? Ministro Gilmar Mendes hostilizado dentro de um avião. E aí, ele vai mandar prender todo mundo aqui que hostilizou ele, que desacatou ele, né? Que atacou! Será que aqui ele vai falar atacou o STF? E aí, gente, vocês acham que o ministro Gilmar Mendes vai pegar a lista dos passageiros e vai pedir as imagens para ver quem é que estava gritando lá fora, Gilmar, e vai pedir a prisão de todos eles também? Será? E aí, gente? Vocês duvidam que isso possa acontecer? Porque num passado não tão distante, lá em Portugal, teve um jornalista lá que hostilizou ele durante lá um café da manhã lá no restaurantezinho. Esse jornalista foi perseguido, teve alguma decisão ali contra ele. E aqui agora, eu quero saber se esses passageiros vão ser penalizados, vão receber algum tipo de punição pelo Gilmar Mendes, gente. Meu Deus, que vergonha. Isso aqui que é o... É triste, né, gente? Tá o decano do STF, o decano mais velho do STF, passar por essa cena degradante, humilhante. Agora tá dando para entender, gente, por que ele tá visivelmente abalado aí nas últimas entrevistas, né? Às vezes eu tenho a impressão de que ele vai até desmaiar, de tão assim, parece, sabe aquela pessoa que parece que tá tomando remédio? Parece, né? Dá essa impressão. Vamos lá, porque tem mais. Ih, gente, o amiguinho aqui, ó, da Janja e do Lula foi mantido preso, hein? A casa definitivamente caiu pro lulista, pro petista aqui, ó, que fez campanha pro Lula vencer a eleição.
STJ mantém prisão de dono da Choquei, ou seja, numa hora dessa, todo o dinheiro que possivelmente ele ganhou com a criminalidade, com a bandidagem, todo o dinheiro não vale nada, gente, tá? Pelo menos por enquanto, né? Tá aqui. Neste exato momento, ele não deve estar aqui com esse sorrisinho não, gente, porque tá lá atrás das grades, tá preso, tá? Esse que um dia ajudou muito o Lula e a Janja, né? Fazendo muita campanha lá através da tal da Choquei, tá aqui. O Superior Tribunal de Justiça negou nesta sexta-feira, 24, o habeas corpus para liberar Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei. O empresário foi preso na operação Narcofluxo da Polícia Federal essa semana. Tá aí, gente, tá? Ou seja, deve estar com um batalhão de advogados, né? Assim como Daniel Vorcaro, porque aqui também tem muito dinheiro. Tem muita grana isso aqui, gente, tá? Só do governo Lula deve ter ganhado uma fortuna durante o último pleito eleitoral, né? Mas a casa caiu, né, gente, tá? A casa definitivamente caiu. Porém, se a casa caiu pro lulista aqui, pro petista, para o Ratinho a notícia já é boa, gente. Vocês sabem que eu admiro muito o Ratinho, né? Gosto muito. Ele teve vitória nesse dia de hoje, gente, tá? Vitória em cima de esquerdistas, de petista, ó. Justiça, rejeitação de deputada do PT contra o Ratinho por declaração polêmica. A deputada do PT colocou o Ratinho na justiça, mas perdeu. Uma decisão da Justiça do Rio Grande do Norte rejeitou o pedido da deputada federal Natália Bonavides, do PT, para que o apresentador Ratinho do SBT fosse condenado a pagar 50 mil de indenização. Ela ainda tentava pelas vias judiciais que ele pedisse desculpas por declarações feitas em seu programa de rádio. O caso segue passível de recurso por parte da parlamentar. O processo teve origem quando o Ratinho, ao criticar um projeto de Natália sob alteração da expressão marido e mulher em uniões civis, sugeriu sua eliminação. No quesito, olha, gente, não votem mais nessa mulher. Mas ela se sentiu ofendida, foi lá e colocou o Ratinho na justiça e foi rejeitada. Ela perdeu na justiça, né, gente? Pode recorrer, mas tá aí. Tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora? Não, disse Ratinho, né? Natália, você não tem o que fazer? Ele falou, Natália, você não tem o que fazer? Perguntou o apresentador ao vivo no programa, né? Na turma do Ratinho, né? Vai lavar roupa, costurar as calças do seu marido, a cueca dele, isso é uma imbecilidade, querer mudar esse tipo de coisa. E também comentou, né, a aparência dela, feia do capiroto, e chamou a petista de imbecil. Ele tava furioso nesse dia, né, gente, tá? E a petista não teve sucesso não, gente, tá? A ação dela foi rejeitada aí na justiça. E agora, gente, Lula entrou em completo desespero e acabou de tomar aqui uma decisão que vocês vão ficar completamente chocados. Eu tive que ir em vários portais de notícia para ter certeza que isso aqui realmente aconteceu. Sim, gente, tá? O Lula teve coragem de fazer isso aqui. Para vocês entenderem a informação que eu vou trazer antes sobre o Lula, antes você precisa ter acesso a essa notícia aqui, ó. Prestem bem atenção. Apostas em Flávio superam Lula no Polymarket, gente. Polymarket, tipo um aplicativo onde as pessoas vão ali, apostam previsibilidade, sabe? Quem que vai ganhar na eleição e tal. E todas as apostas, todas as opiniões lá, dava que o Flávio estava na frente. Sempre, como essas últimas pesquisas que a gente vem aí, do Paraná Pesquisa, Datafolha, Genial Quest. Então lá, sempre o Flávio Bolsonaro estava sempre à frente do Lula. Tipo, era 47 a 43, o Flávio sempre na frente, sempre na frente, sempre na frente. E o Lula e os petistas parece que não gostaram muito. Aí vejam só o que o Lula acabou de decidir. Governo Lula proíbe empresas de mercado de previsão, como a Cauch e a Polymarket, de operar no Brasil após Flávio ultrapassar Lula
e crescer. Tá aqui, gente. É surreal. Esse aqui, gente, tá? É o substituto do Haddad. Governo proíbe apostas e manda a Anatel bloquear 28 sites de previsão, gente, tá? É sites de previsão. Mas como tava dando lá sempre o Flávio Bolsonaro na frente, isso não é interessante pro Lula, né? Aí o Lula foi lá e mandou acabar com isso aqui. Governo bloqueia 27 plataformas por apostas em mercado de previsões, gente. O Lula teve coragem. É o Lula, gente, tá? Completamente desesperado. Tá aqui a informação. Deixa eu trazer aqui essa notícia do UOL que tá mais completinha. O governo federal proibiu as atividades de plataformas de previsões no Brasil. Gente, era uma plataforma de previsão. Meu Deus! Como a Cauchy e a Polymarket, que permitem apostas nos mais diferenciados tipos de resultados, de eleições e guerra, programas de televisão, resultados esportivos ou mudanças climáticas. Entre as ações anunciadas está o bloqueio de 28 sites desse tipo de site pela Anatel. Isso aqui, gente, tá muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos. Tem vários aplicativos de apostas nesse sentido, de previsão, sabe? Tipo, vai ter um Miss Universo, quem que vai ganhar? Aí eles vão lá, colocam a previsão, olha, eu acho que vai ser fulano ciclano. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá, gente, lá na época do Trump e da Kamala Harris, teve muito isso aqui, gente, tá? Aquele site de aposta de previsão, entendeu? A previsão. Mas o Lula, como esses aplicativos, né, estão dando lá que o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula, o Lula não gostou e foi lá e mandou acabar com tudo. É o desespero, gente. Isso aqui chama-se desespero. Falando em desespero, notícia oficial acaba de chegar direto da França. O presidente Macron anuncia fim da carreira política em 2027, ou seja, jogou a toalha. Não vai mais, segundo ele, disputar eleição. Será mesmo, gente, tá? Esquerdista não dá para confiar muito não, né, gente, tá? Vamos lá, vamos entender aqui a notícia. Nesta quinta-feira, 23, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que vai encerrar sua atuação política ao final do atual mandato. Ele não pode disputar uma nova reeleição em 2027, por causa da legislação que impede 3 mandatos consecutivos. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Apesar disso, aliados e analistas não descartam uma possível candidatura do francês em 2032. Ele está dizendo que agora é o fim da sua carreira política, que não vai mais mexer com política. Já aliados dizem, olha, pode ser que em 2032 ele mude de ideia. Nessa data, Macron poderá retornar ao cargo máximo do executivo francês ainda aos 54 anos. Durante uma conversa realizada com estudantes em Chipre, o presidente foi enfático ao afirmar que não fez política antes e não fará depois. Ele descartou sua trajetória como ex-banqueiro, que ingressou no governo sob a liderança de François Hollande e comandou o Ministério da Economia antes de se eleger, de se lançar à presidência da República. E aí, gente, o esquerdista, né? Grande aliado do Lula. Vocês acham que ele tá falando... Ou será que tá falando sério ou tá blefando? Porque ele disse que, acabou a minha carreira política. Ele anunciou o fim da sua carreira política. E aí, gente? Será que é verdade? Ou será que ele adora uma mentirinha igual um certo presidente aí por aí, que a gente conhece muito bem? Romeu Zema, gente, tá? Mais uma vez bateu de frente com o ministro Gilmar Mendes. Romeu Zema detona Gilmar Mendes e diz que ele tem que ser fiscalizado igual à iniciativa privada. Agora é que o ministro Gilmar Mendes dá um infarto fulminante de vez. Vejam só o que o Romeu Zema acabou de explodir contra o Gilmar Mendes. É inacreditável. Ele teve que ter muita coragem para fazer isso. Vocês vão entender. Vejam só.
Eu sempre fui fiscalizado como pessoa física, como empresário. Agora, por que lá em Brasília tem os intocáveis que não podem ser investigados? Será que eu nasci num país e eles no outro? Será que porque eu sou do setor privado e eles do setor público, eles são melhores? Será que político tem de viver na riqueza e o povo tem de viver na pobreza? Parece que eles pensam assim. Muitos magistrados, a começar pelo ministro Gilmar Mendes, parece que tem esse tipo de visão. Ele disse que ele decidiu a favor de Minas Gerais, e me parece que a favor de outros estados, como se essa decisão devesse gerar alguma submissão minha, que fui governador do estado de Minas. Pelo que eu sei, a justiça é cega e deve decidir de acordo com a lei. Então nós temos uma visão distorcida, errada e equivocada na maior corte. Eu tenho um caso lá em Belo Horizonte, eu quero até começar a andar com esse relatório, um sujeito novo que tem 88 passagens pela polícia, furto e roubo de celular, ele deve estar roubando mais um hoje e vai ser solto amanhã. Parece que aqui roubar compensa no Brasil. Romeu Zema, né, mandando um duro recado para o ministro Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes que faz questão de jogar na cara, né? Nossa, Romeu Zema me peitando e me confrontando. Eu que ajudei o Romeu Zema, né, a postergar uma dívida do Estado lá. Como que Romeu Zema ousa a me confrontar, a me peitar? Inclusive o Gilmar Mendes também jogou na cara da própria Globo. Olha, a Globo hoje só está aí funcionando graças ao STF, graças à decisão da concessão que o STF deu em favor da Globo. Então ele tem essa coisa de tipo assim, jogar na cara. Eu fiz isso aqui por você, agora você ousa me confrontar e me peitar? Como assim? Então o próprio Romeu Zema colocou o Gilmar Mendes no seu devido lugar. O que você fez, você não fez por mim, você fez pelo Estado e o que estava na Constituição. Então você não fez favor nenhum para mim, pessoa física, Romeu Zema, você fez para o Estado. Gente, tá? Romeu Zema definitivamente alugou um triplex não, né? Um andar inteiro na cabeça do Gilmar Mendes. E daqui a pouco, gente, tá? Eu vou trazer aqui imagens do ministro Gilmar Mendes completamente devastado, gente, tá? E tem a ver, são novas imagens dentro de um voo, dentro de um avião. O ministro Romeu Zema, o ministro Gilmar Mendes, completamente assim desnorteado, enlouquecido. Vou trazer as imagens desse vídeo que acabaram de colocar nas redes sociais. Vocês vão ficar estarrecido, gente, tá? Visivelmente, Gilmar Mendes abalado dentro de um voo. O que é que tá acontecendo com o Gilmar Mendes? Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês um vídeo, né, do Eduardo Bolsonaro destruindo o Lula e o seu diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, que foi humilhado pelo Donald Trump, gente. E parece que vem mais bomba aí pra cima do Lula, do governo Trump. Eduardo descobriu e revelou tudinho agora nesse vídeo aqui. Assistam com muita atenção. Vejam só. Parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado. Quanto gratificante que é você expor o Lula a ponto dele ter que descer do seu pedestal e fazer um vídeo ridículo igual a esse para tentar ali amenizar a besteira que a PF fez e acenar como bons cachorrinhos do Alexandre de Moraes para o próprio Alexandre de Moraes. Isso não tem preço, isso não depende de cargo, isso não depende de nada. Depende da nossa conduta e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu tenho certeza que todos nós temos o mesmo espírito, o mesmo patriotismo, né, no coração, somos todos tementes a Deus e isso daí vai nos direcionar a fazer o correto esse ano, para mudar o Brasil e tirar o nosso país dessa condição de anão diplomático, com serviçal de ditador fazendo besteira no exterior. E não foi aplicado reciprocidade nenhuma, né, Lula? Vamos combinar? Para que fosse algo recíproco, o policial americano teria que estar no Brasil tentando ludibriar o nosso sistema migratório. Foi exatamente isso que os cachorrinhos do Alexandre de Moraes fizeram e por isso levaram
um pé na bunda da terra da liberdade. Um abraço, fiquem com Deus. Gente, o trem tá feio pro lado do Moraes e do Lula, hein? Meu Deus do céu. Donald Trump, Marco Rubio, sem dó e nem piedade, deu uma pancada, um soco no estômago do Lula e do Moraes com essa decisão de expulsar o delegado lá da terra do tio Sam. Aí o Lula, para se vingar, fez o que fez, né? Só piora a situação, porque o agente dos Estados Unidos que estava aqui no Brasil não fez nada, né, para ser punido. Ao contrário do delegado do Lula que estava lá nos Estados Unidos. Isso é uma vergonha, né, gente? É uma vergonha. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu prometo para vocês que esse aqui vai ser o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. É esse vídeo que tá aqui na sua tela. Esse vídeo aqui, gente, é o vídeo em questão de política, tá? É o vídeo mais assistido da internet nas últimas 24 horas. Esse vídeo explodiu. Explodiu, gente, tá? Parlamentar de direita simplesmente, gente, atropelou a esquerda nesse vídeo. Atropelou a esquerda como eu nunca vi antes na história da política desse país. Gente, você olhando assim, você não dá nada para essa mocinha que tá aqui do lado. Tem a língua muito afiada, é inteligentíssima e jogou uma lama no ventilador contra a esquerda, contra os esquerdistas, contra os petistas, contra Lula, contra os aliados do Lula. É inacreditável. Vocês vão entender. Quando chegar no finalzinho, vocês vão entender por que esse vídeo aqui foi o vídeo mais assistido da internet nas últimas 24 horas. É do quilate de vídeo de Nicolas Ferreira. Vocês vão entender. Não vou nem dar spoiler. Vocês vão entender tudo tintim por tintim. Mas assista até o fim. Vejam só. Descobriu uma traição, teve uma crise de ciúmes, ele me matou. Isso é feminicídio? Eu nunca tinha prestado atenção nessa menina. Que aula! Claro que é, mas ele me matou porque ele descobriu uma traição e não porque eu sou mulher. E quando uma mulher mata um homem, como é que é? E se eu descubro uma traição do meu namorado e mato ele? Aí, ele tá morrendo porque ele é homem ou porque eu descobri uma traição? Porque descobri uma traição. O gênero da mulher não motiva, o gênero da mulher não motiva o crime. O que motiva o crime é porque o cara é um maluco descompensado, que não aceitou que levou chifre, que não aceitou que o relacionamento acabou, foi lá e matou a mulher. É a mesma coisa com homofobia. A motivação é desconsiderada. Sabe como que a gente realmente protege mulheres? Tá, agora calma que ela vai dar aula. Você bota uma arma na mão dessa mulher pra ela se defender do agressor, mas não pode, porque a população não pode ter porte de arma, ela tem que defender da polícia. Que ela mesma disse que não tem delegacia pra mulher 24 horas, mas ainda assim a mulher tem que defender do Estado, que é governado majoritariamente por homens, mas a mulher tem que depender deles, porque ela não pode armar. Porque... E que debate que ela levanta, porque agora do que a gente tá falando de armamento. Você tem que ter penas duras pra crimes hediondos, que envolvem inclusive o tal do feminicídio que vocês tanto falam, mas não vai ter penas mais duras pra crimes hediondos, porque toda a bancada do PSOL, que é o seu partido, votou contra o aumento das penas. Que menina brilhante, gente. Isso é uma discussão. É disso que a gente tem que falar. Isso sim são formas de você proteger mulheres. Tem que ter a redução da maioridade penal pra punir, inclusive, os menores infratores que agredem mulheres. Eu tô chocado com isso. Gente, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito falar dessa menina, tá? Ela é uma vereadora de Praia Grande, mas essa menina vai estourar. Não pode mandar a mulher lavar louça, não pode falar que a mulher tá de TPM, não pode reclamar da cor do vestido, não pode falar nada. Mas pode fazer o que for. Ou seja, vamos falar de endurecimento de pena e de armamento da população? Vocês estão prontos pra essa conversa? O que ele não pode é fazer piada na internet. O que ele não pode é mandar a Soraya Tronic lavar louça. Aí sim ele tem que ficar preso o resto da vida dele. Essa menina deu aula. Vocês estão prontos pra esse debate? Descobriu uma Aí, gente, tá? Essa garota, vereadora de Praia Grande, gente, São Paulo, tá simplesmente se tornando um fenômeno nas redes sociais. Eu já venho acompanhando ela já há algum tempinho aí, inclusive outro dia teve um debate também aí no outro podcast. Ela destruiu ali a militância da esquerda, as feministas lá ficaram sem chão. Acho que se tivesse um buraco no chão, as feministas tinham se enfiado dentro e ido embora pelo ralo, pelo esgoto. Ela tratorou as feministas, partiu pra cima e agora, nesse outro podcast, mais uma vez,
ela só disse verdade, gente, tá? Eu confesso pra você que eu assisti esse vídeo aqui, que ele é muito rápido, colocaram ele numa velocidade, né, rápida. Mas eu assisti esse vídeo aqui no mínimo, gente, tá? Umas 10 vezes. Porque o que ela expôs aqui nesse vídeo é simplesmente inacreditável. Eu fico imaginando a Janja, a Soraya Tronic, o Lula, Gleice Hoffmann, Lindbergh, os petistas. Eu fico imaginando todos eles assistindo aqui esse vídeo da menininha novinha, garotinha ainda, entrando aí na política, simplesmente desmascarando e mostrando realmente de fato o que é o câncer da esquerda no Brasil. E eu já tive, assim, eu fui buscar informações sobre ela, porque assim, eu fiquei impressionada com a inteligência, com o know-how e a expertise dessa garota. E eu fiquei sabendo que ela é muito elogiada lá em Praia Grande, ela fiscaliza ali os hospitais, a prefeitura, os vereadores, ela vai pra cima e investiga o que a prefeitura, que o prefeito lá tá fazendo com o dinheiro, ela é uma verdadeira fiscal do povo. É disso que a gente precisa. É disso, gente, tá? É de gente que fala verdades, doa quem doer. Pode ser que ela esteja colocando um holofote agora, um alvo na testa dela, porque ela partiu pra cima aqui dos pissolistas, né? Pessoal do PSOL que adora passar pano pra um bandido. Fiquei chocada, gente, tá? Se vocês não entenderam, faz igual eu. Volta o vídeo, assiste de novo, porque olha, não é à toa. Esse vídeo aqui foi o vídeo mais assistido da internet nas últimas 24 horas e só disse verdade, gente, tá? Quando eu vi esse vídeo, eu vim correndo aqui trazer pra vocês.